Você é boa em se expressar e falar sobre as suas ideias, sobre as suas opiniões, sobre o que você precisa com muita tranquilidade? Você consegue, num ambiente de trabalho, numa mesa de reunião, defender as suas ideias e falar sobre aquilo que você acha que é importante dentro de uma tomada de decisão? Você consegue se comunicar, mesmo que isso possa desagradar alguém? Ou você é daquelas que evita conversas difíceis, engole o sapo, para não chatear ninguém ou não se indispor com qualquer pessoa? Pois é, então você está no lugar certo. Esse vídeo é para você. Hoje eu quero te contar por que que isso acontece e como que isso impacta na nossa carreira, na nossa autoconfiança e nos nossos relacionamentos, tanto pessoais e profissionais. E como você pode começar a mudar isso de fato aí no seu dia a dia. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero mandar um beijinho muito carinhoso para uma mulher maravilhosa que se inscreveu aqui no canal, para Ana Paula da Silva, uma mulher que chegou até aqui e deixou um bilhetinho, uma mensagem muito carinhosa. Eu fico muito feliz com isso e isso me motiva a continuar, a trazer esse trabalho aqui para vocês nessa plataforma e assim alcançar mais mulheres tão maravilhosas como a Ana, que chegou por aqui semana passada. Então vamos falar sobre esse tema, parar de querer agradar todo mundo. Isso já virou quase uma mania, né? Eu vou compartilhar um pedacinho da minha história porque esse foi um dos grandes ensinamentos da minha jornada profissional, né? E a gente precisa pensar o que está por trás desse problema. Por que é tão difícil a gente parar de querer agradar as pessoas? E muitas vezes a gente nem consegue evitar, não é? Então, assim, durante alguns anos na minha vida, se comunicar era um desafio. Eu era insegura na minha comunicação, eu estava na faculdade ainda de psicologia, fazendo o meu primeiro estágio profissional e realmente eu tinha dificuldade de me adaptar a um ambiente corporativo. E eu me comunicava de uma forma muito indireta, sabe? E talvez você também seja assim. Uma forma indireta porque não queria manipular ninguém, porque não queria ser mal educada ou ser grossa com alguém em falar aquilo que eu pensava realmente, né? Mas o que está por trás desse medo? Era o medo de não querer incomodar, não querer criar conflito, o medo de ser mal interpretada, de parecer ser arrogante ou difícil, medo de ser julgada, de perder a aprovação e por aí vai. E esse é um padrão que eu reconheço em mim naquela época e também em muitas mulheres, não é? Porque nós aprendemos desde cedo a não ser um problema. Não é assim? A gente aprendeu a não fazer barulho, a não contrariar ninguém, a estar sempre disponível, leve, educada, agradável. Foi assim que a maioria de nós, pelo menos na minha geração, foi criada desse jeito. E isso cria um condicionamento emocional na nossa mentalidade. É basicamente assim: se eu falo o que eu sinto, é igual a correr risco. Se eu pedir ou dizer o que eu preciso, é igual a um perigo imediato. Ou se eu expressar limites, é igual a uma rejeição. E assim as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente vai se comunicando de forma indireta sobre aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. E na prática, como que isso aparece no nosso dia a dia? Quando a gente não consegue de forma clara dizer o que quer, você começa a se comunicar através de sinais invisíveis. Você espera que a pessoa adivinhe o que você quer e o que você precisa. Você fica magoada, ressentida porque você queria uma coisa e a pessoa não atendeu às suas expectativas. Você assume que a outra pessoa deveria saber algo que nem passa pela cabeça dela. Você tenta muitas vezes compensar isso, agradando demais, fazendo mais ainda tarefas e outras coisas. Você pensa 50 vezes antes de mandar o e-mail, uma mensagem dizendo sobre aquilo que você precisa. Você sente a necessidade de agradar a todos para ser compreendida dentro da mensagem que você precisa passar ou transmitir. Isso a gente está falando de modo geral. Mas e quando a gente fala do nosso trabalho? Como que a gente se posiciona dentro dessa condição? A consequência é ainda maior. Você não pede aumento, você não negocia o que você precisa, você não delimita espaços das suas prioridades, da sua agenda, das tarefas que você precisa focar. Você aceita uma sobrecarga de trabalho. Você aceita tarefas que não cabem na sua função, no seu projeto ou naquilo que você precisa fazer naquele dia. Você se encolhe, fica quieta para não incomodar.
e parecer atrapalhar os outros colegas, os parceiros de negócio e por aí vai. E aos poucos, sem perceber, você entra no modo vítima, como se tudo começasse a parecer maior e aquilo tá acontecendo só com você. Situações comuns viram um cavalo de batalha. E eu me lembro da minha experiência quando eu resolvi mudar isso. O que aconteceu comigo foi que depois de uma reunião de trabalho, eu estava no meu primeiro estágio, e eu saí da reunião, né, quieta, e depois eu falei pro meu chefe o que eu achava. E aí depois ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, mas por que você não falou isso na reunião? Eu falei assim, mas eu não falei nada porque eu achei que eu como estagiária não iria ser ouvida, que eu tinha que falar primeiro com você. E eu lembro exatamente da carinha dele, ele falou assim pra mim, nunca mais você faça isso. Quando você estiver num espaço que tenham pessoas que precisam da solução que você trouxe agora, você fale o que você precisa falar. Porque é assim que você vai abrir espaço dentro da empresa para você. Nunca mais eu esqueci disso, não é? Então eu comecei fazendo a minha parte, fui ganhando confiança, sempre que ele tinha uma reunião ele me chamava, ele perguntava a minha opinião, e isso foi abrindo espaço internamente para minha confiança. E é assim que a gente encontra a voz. Quando a gente ganha confiança e espaço para dizer o que a gente quer e o que a gente precisa, sem medo de desagradar, ou sem a necessidade de agradar alguém. Falar abertamente, sem medo, sem obrigação de agradar a todos, é algo muito importante para a nossa vida e para a nossa carreira. Então, depois dessa situação, eu saí daquela posição de vítima, né? Ninguém me escuta porque eu sou estagiária, para definir os novos rumos da minha carreira. Isso foi muito importante, esse espaço que ele me deu. Expressar as nossas opiniões sem preocupação de agradar a todos importa muito. E por que você precisa aprender a fazer isso? Quando você entende que a sua voz precisa vir ao mundo sem medo de querer agradar todo mundo, você cria limites saudáveis para você. Você se torna uma pessoa mais estável emocionalmente. Você para de se diminuir diante da postura de alguém. Você diminui a sua ansiedade. Você reduz relacionamentos desgastantes e desnecessários na sua vida. Você melhora muito mais o seu desempenho profissional. Isso fortalece a sua autoconfiança, você se dedica com mais foco, você garante novas oportunidades, cria novas oportunidades dentro do ambiente que você atua. E principalmente, você passa a ter clareza sobre a vida que você quer e o que você está construindo a partir dali. Percebe que estabelecer limites não é agressão, é segurança profissional e pessoal. Quando você começa a mudar a forma de se comunicar, algumas pessoas vão estranhar. É claro, isso é natural. Você não é mais aquela que queria agradar todo mundo. Mas assim como toda criança testa os limites, né, do pai, da mãe, os adultos também testam os limites emocionais um dos outros o tempo todo. A gente faz isso, não é? Mas quando a gente entende que existe uma verdade muito importante sobre quem nós somos e o que a gente quer trazer para o mundo, essa verdade precisa vir à luz. Pessoas se sentem mais seguras quando sabem aonde está o limite e até onde elas podem ir. E quando você muda para viver a sua vida e parar de querer agradar, você cria a oportunidade para as pessoas se ajustarem à sua nova forma, aquilo que é importante para você. E a partir daí, você conquista novos lugares. Bom, então eu vou trazer agora 3 passos que podem te ajudar a sair desse conflito de querer agradar para ser quem você é de verdade, tá? Primeiro deles, comece pequeno, treine numa situação leve, numa conversa simples, num pedido do seu cotidiano, da sua rotina. Pratique uma comunicação direta, deixa claro o que você quer, o que você não quer e o que você pode fazer. Fale com dedicação a você, sem medo. Antes de falar, respire e pense. Eu estou falando com medo ou estou falando com amor e autocuidado por mim mesmo? Essa resposta que eu quero dar para esse diretor, ela está me favorecendo ou me desfavorecendo? Passo 3. Não desista quando alguém estranhar essa nova postura de você colocar limite. Todo desconforto inicial é um sinal de que você está num caminho de mudança. E isso é necessário para que você e as outras pessoas percebam que você não está ali para agradar ninguém, e sim para ser competente, fazendo o que você faz da melhor forma que você entrega os seus resultados. Os outros não vieram ao mundo para te agradar, tampouco você
precisa fazer esse mesmo movimento para eles. A sua voz é uma parte essencial da sua presença, da sua carreira, da sua identidade, da sua autenticidade. E deixar de falar por medo de errar, como algo que aconteceu agora, você trave e deixe de trazer a sua mensagem, não faz sentido. Se você parar por uma dificuldade momentânea, como essa que aconteceu aqui agora, de pensar que é importante para você vir e trazer a sua mensagem, e a partir daí você começar a criar novos laços de confiança interno e externamente, você vai continuar fazendo, apesar desses pequenos tropeços. Então é muito importante que você pare e pense que isso vai acontecer com todo mundo que quer colocar limites, parar de agradar todo mundo, para que tenha espaço e confiança para ser quem você é. Agora eu quero saber de você. O que você está perdendo com essa necessidade de querer agradar todo mundo na sua carreira? Se esse vídeo te trouxe um insight, te trouxe alguma reflexão, eu tenho que pedir para você isso. Comenta aqui, me fala o que você percebeu, algo que está te incomodando mais, porque é a partir daí que eu vou trazer novos conteúdos para que possam ir de encontro aí a essa necessidade. No mais, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo para uma mulher maravilhosa que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!